Depressivo Games, galera. Vamos continuar aqui. Tava falando de inteligência artificial, Vamos falar do contrário. Tem inteligência artificial e tem a burrice artificial também. Muito. Acho que todo. Meu Deus, isso é uma. Não acredito. Bom, todo. Praticamente todo, né? Nem todos, mas praticamente todos os canais ou esse pessoal da teoria da conspiração, né? Eles têm no fundo ali, todo o conteúdo é fundamentado no medo, né? Então, o medo da inteligência artificial dominar o mundo do medo, dos maçons eliminarem 2/3 do planeta, o medo do demônio apossar as nossas vidas. Então, tudo isso é em volta do medo, que é um sentimento importante para praticamente todos os animais. Só que nós, seres humanos, muita gente acha que não, que a gente é só um animal sem pelo, um animal que é um pouquinho mais inteligente só. Mas não, né, galera? A gente consegue fazer coisas que nenhum da Terra consegue. Que é a questão de produzir cultura, de produzir ferramentas sofisticadas, de ter uma abstração que é muito mais poderosa que qualquer animal do planeta. E dito isso, a gente consegue trabalhar com os nossos sentimentos, né? Reinterpretar nossos sentimentos, refletir através do que a gente sabe sobre o mundo, sobre esse mundo. No sentido ideal, assim, que é um depressivo, uma pessoa que não tem nenhuma relevância. O ideal seria a gente fugir do mais animalesco possível, fugir desse animal dentro da gente. Por quê? Pra quê fugir do animal? Porque o mundo que a gente vive é muito mais complexo que a selva. A selva é correr, comer, caçar, ter filho, morrer. A sociedade humana hoje em dia é muito mais complexa do que isso. Por ser complexo, a sociedade não só foge dessa lógica das cavernas, mas ela necessita que quem está na sociedade também fuja dessa lógica. Enfim, a gente vai na escola, né? Os papéis da educação é essa. A gente vai na escola, a gente aprende desde a infância a fazer conta, a escrever.
nenhum animal aí sabe ler e escrever. Mas é uma necessidade moderna. Há pouco tempo, há pouco tempo a maior parte da humanidade sabe ler e escrever. Muita gente reclama que seres humanos têm, a maior parte dos seres humanos é analfabeto funcional, consegue interpretar o que lê. Mas a maior parte da história humana, a maior parte da população humana não sabia nem ler. Enfim, a leitura aí é um instrumento importante para melhorar, né, nossa capacidade de abstrair, de refletir. Por mais que não é teoria, talvez seja a teoria da conspiração, mas tem um limite, né, que se espera da maioria das pessoas sobre a educação. Você saber ler e escrever ali, o básico, para você conseguir trabalhar. Ir além disso não é algo que se queira ter, mas pelas elites do país. O Brasil ele é um lugar engraçado. Talvez nos Estados Unidos seja também um pouco assim, que as elites não têm cultura, nem as elites têm uma educação as elites não leem livros, as elites não estudam. E enfim, não há uma valorização da educação. E o porquê disso, né? Não sei se vocês conhecem, acho que ninguém conhece. Tem um professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, que é formado em psicologia, doutor em psicologia. Ele fala uma coisa muito interessante, né, que é o que é liberdade. Liberdade é você controlar aquilo que te controla. Olha só. Tem muitas camadas nessa definição. Legal, controlar aquilo que te controla. Mas para controlar aquilo que te controla, você precisa saber o que te controla primeiro. Né? Como é que você vai controlar alguma coisa que você nem sabe que existe? Bom, uma das coisas que mais importam, né, nessa questão de controle é a ideologia. A gente nasce aí. A gente nasce já dentro de uma ideologia imposta, né, pra gente. Ideologia, eu falo, é um conjunto de emoções aí gerais, que você tem o certo e errado, a moralidade, os objetivos de vida. Tudo isso é dentro de uma mesma ideologia. No caso, eu tô falando do capitalismo mesmo. A gente
nasce nesse meio. E a gente tem como normal certos objetivos, né? Certos padrões, certo e errado. Não estou dizendo que tudo, né, está errado. Parando para pensar aí, monarquia era um sistema diferente, né, do que a gente tem hoje. Certo e errado ali era muito em volta da igreja, dos reis, da monarquia. Tinha ali uma hierarquia estabelecida praticamente na nascença. Você nasce nobre, você morre nobre. Nasce plebeu, morre plebeu. Hoje em dia a lógica é diferente, claro. Mas ninguém, né? Praticamente ninguém que eu conheço. Só o Depressive Games aí que tem tempo pra fazer o que quiser da vida e ficar na internet vendo essas porcarias aí. Estudando às vezes. Não sabe aí que a ideologia, né? Ela influencia muito as nossas percepções do que a gente quer fazer. E a gente não tem a noção, a maior parte das pessoas não tem noção de que existem outras ideologias. Inclusive ideologias melhores que a capitalista. Mas outra questão, né? Isso de todos os sistemas políticos da humanidade, uma coisa é comum. Quem está no poder não quer sair do poder, claro. E a partir disso ela cria mecanismos para impedir, né, que ela saia do poder. Claro, isso é meio óbvio, né, que isso vai acontecer. E esses mecanismos, você pode ter que pensar no Estado, na polícia militar e na mídia. E claro, na educação também, política, todos esses meios aí, são todos de forma patrocinados ou comandados pela elite. Beleza, né? Como Depressive Games vai lutar contra esses caras? Não sei se dá pra lutar. Esse cara vai dar trabalho, galera. E eu tô vendo. Esse cara vai demorar pra matar. Mas eu já me envolvi aí com um comunista. Olha só, Depressive Games comunista. E uma coisa que comunistas falam, a organização, né? Se tiver a maioria, você consegue mudar as coisas, né? E enfim, Depressive Games é uma pessoa que não tem muita fé na humanidade, né? Porque na internet a gente convive com muita gente que a gente olha o que a pessoa faz, né? Fala, escreve, pensa. Não tem como a humanidade se organizar e fazer alguma coisa boa. Não é possível.
seria controlar aquilo que te controla nesse sentido. No aspecto individual. Simples, né? Tem algumas questões que a ideologia traça ali como objetivo do filho, da família, trabalhar feito um corno e não viver, só trabalhar. E, cara, parando pra pensar em jogar um videogame sem se preocupar com nada, querendo ou não, isso olha só, galera, vai parecer besteira que eu tô falando, mas jogar videogame é uma forma individual de controlar aquilo que te controla. Você não está fazendo o que deveria ser feito, né? De acordo com a ideologia que você nasceu. Era para você estar ou estudando ou trabalhando, né? Ou tendo filho, fazendo filho. Mas não, você está jogando Dark Souls, olha só. Tem nada mais comunista do que isso, né, galera? Welcome, speaker. Very well, then take note. Enfim. Eu tô brincando aqui, mas eu falo sério. Farewell, Ash. E isso é uma das coisas, né, no caso. Outra coisa que é muito importante na questão da ideologia é o consumismo, né? Essa lógica de consumo e esse prazer ligado ao consumo, que é uma coisa que praticamente todos têm um pouco por conta da gente nascer nesse sistema. Todo mundo tem um prazer em consumir algo, mesmo que seja pouco, mesmo não fazendo sentido. E se você não é uma pessoa Depression Games aí, que não tem dinheiro nenhum, quanto maior seu salário, mais você gasta, né? Isso é uma constante para praticamente todo mundo. E não tem limite, né, galera? Você pode ganhar 20 mil, você pode ganhar 100 mil, ou você pode ganhar um salário mínimo. Quanto mais você tem, mais você gasta. E na minha opinião, primeiro que isso não faz sentido. Existe um mínimo ali que todo mundo precisa, né? Uma casa, comida, né? Talvez fazer um exercício físico ali, não sei. Todo mundo precisa um pouco disso, né? E saindo disso, ninguém precisa do celular mais moderno para viver, né? Ninguém precisa do computador mais potente para jogar um videogame. Ninguém precisa da casa mais espaçosa e gigantesca e para ser feliz, né? Mesmo assim, quanto maior o seu dinheiro, né? Quanto mais você ganha, mais você gasta nessas coisas que, ao meu ver, são fúteis, né? Não faz sentido você ter. Dinheiro que vai na questão da lógica de consumo. E entender isso, né, essa lógica, e fugir dela, ativamente fugir dela. A gente pensa que pensando e refletindo, isso vai mudar.
o seu comportamento, mas não. Se você muda seu comportamento, você muda também a forma que você pensa, né? Então não compre, né, galera? Não compre. Viu aquele chocolate ali na fila da padaria, na fila do mercado? Não compre, né? Não precisa daquilo. A não ser que você queira comer um chocolate de verdade, né? Aí você não compra na fila, você compra antes de entrar na fila. Viu que você não pegou um chocolate antes? Né? Já pensa, né? Eu tô comprando isso porque a loja botou o chocolate ali pra eu comprar uma coisa que eu não preciso. Ou eu realmente quero chocolate. Então se você quiser chocolate, você compra também. Vai demorar, galera. Nossa, galera. Tô pensando em treinar fora do vídeo. Porque tá difícil. E fim do vídeo, né?